Deus abençoe aqueles que apoiam a mensagem e creem que a mensagem deve ser defendida. Neste vídeo quero provar como os opositores são tão idiotas que eles nem mesmo sabem interpretar as profecias deles. Eles interpretaram errado os parágrafos da mensagem do irmão Brana, interpretaram errado a Bíblia, pois não conseguem nem ver o batismo em nome de Jesus Cristo lá, e interpretam errado até a falsa profecia de Kenneth Hagin. Pois assim como Caifás, Kenneth Hagin e sua profecia estão mal interpretadas. Quando Caifás profetizou sobre a morte de Jesus, a profecia não significava que Jesus era falso. Mas a morte de Jesus fazia parte do elenco de mais um cumprimento escriturístico, pois Jesus tinha que morrer pelos pecados do povo. Mas os imbecis dos opositores no tempo de Jesus achavam que a profecia de Caifás significava que Jesus era falso e por isso morreu. A mesma coisa fazem os imbecis dos opositores de William Branham. Vejamos este vídeo do site Believe the Sign. Veja a idiotice e a má interpretação da profecia do Kenneth Hagin. Agora, antes de vocês, opositores, me ameaçarem de dar strike no meu canal por eu usar vídeo de vocês para combater vocês, lembrem-se que vocês têm usado vídeo meus, fotos do irmão Brana, partes das fitas do irmão Brana para elaborar vossas mentiras. E ninguém mesmo da Voz de Deus nunca quis que o YouTube desse strike nos canais de vocês. E nem eu tenho feito isso quando usam os meus vídeos. Kenneth Hagin foi um ministro pentecostal muito conhecido como o pai do movimento da fé. Ele também fundou um centro de treinamento bíblico em Tulsa, Oklahoma. Eles enfatizam bem que o homem era grande, que o homem era conhecedor, que tinha um centro de treinamento bíblico, que era conhecido mundialmente. Isto para dar credibilidade ao que eles vão falar, para que você escute o que o Kenneth Hagin falou. E então você diga, se fosse outro eu não acreditava não, mas este aí é grande, esse aí é conhecido, esse aí tinha um centro de treinamento bíblico. Eles estão sempre assim agarrados com esta grandeza do homem, esse intelecto. E Caifás também era grande na Judéia, conhecido entre os romanos. Mas mesmo assim, a profecia de Caifás sobre a morte de Jesus, embora ela tendo se cumprido, não significava que Jesus era falso. Em janeiro de 1964, Kenneth Hagin teve uma profecia a qual ele escreveu. Depois ele trouxe a profecia para ser julgada por Gordon Lindsay, o autor do livro William Branham, um homem enviado de Deus. É importante para eles envolver Gordon Lindsay porque eles estão indignados com este livro que Gordon Lindsay escreveu. Porque quando eles falam que Gordon Lindsay disse tal coisa, Gordon Lindsay disse que o irmão Branham é falso, Gordon Lindsay disse que o irmão Branham é um mentiroso, Gordon Lindsay disse que o irmão Branham devia parar de pregar porque ele não sabia pregar. Mas o problema é que quando as pessoas leem os livros de Gordon Lindsay sobre o irmão Branham, Gordon Lindsay diz outras coisas. E isso é uma pedra no sapato deles. Por quê? Eles dizem, Gordon Lindsay disse que o irmão Branham não sabia ensinar. Aí depois as pessoas encontram livros de Gordon Lindsay dizendo, William Branham era um homem enviado de Deus. Aí as pessoas dizem, tem uma contradição aí, como é que diz que Gordon Lindsay disse que o irmão Branham não devia ensinar, que ele era falso profeta, e depois faz um livro dizendo que ele era um homem enviado de Deus? Aí você vê o artigo da Voz da Cura no dia do velório do irmão Branham, quando Gordon Lindsay traz aquelas palavras sobre o irmão Branham, com o título de William Branham como eu o conheci. Então o que eles têm de Gordon Lindsay é só conjectura, é só assim, alguém falou, disseram que Gordon Lindsay diz isso.
E nós temos os livros de Gordon Lindsay. Nós temos o artigo da Voz da Cura com as palavras do próprio Gordon Lindsay. A esposa do Gordon Lindsay falou. A filha do Gordon Lindsay falou. Nunca tem um texto que o Gordon Lindsay falou. Aqui na minha cidade tinha um membro aqui que congregava conosco, um fiel servo de Deus que cria nesta mensagem, e o filho dele é pastor das Assembleias de Deus até hoje. O irmão partiu para o Senhor crendo nessa mensagem, era um defensor árduo desta mensagem. Mas hoje o filho dele fala para todo mundo que o pai dele não cria nesta mensagem. O morto não pode mais falar mesmo para se defender. Então eles esperaram Lindsay morrer, porque se ele fosse vivo, ele já tinha escrevido algum livro dizendo: eu não falei essas coisas. E fundador da revista da Voz da Cura. Agora ele vai recitar a profecia que Kenneth Reagan escreveu, e veja só o tamanho da contradição. A profecia diz, no final do ano de 1965, aquele que agora está na frente do Ministério da Cura, como um profeta, será tirado. Agora, sabemos que enquanto eles tentam exaltar Kenneth Reagan como um grande pai do movimento da cura, na verdade ele foi um herege que pregou sobre a unção do riso. Dá vergonha se você digitar no YouTube Unção do Riso por Kenneth Reagan, você vai ver que vergonha, que palhaçada Satanás fez no final do ministério deste homem. Além de tudo, Kenneth Reagan nunca quis adorar o Senhor Jesus Cristo como o primeiro e o último. Sempre adorou a falsa doutrina criada no ano 325, dos três deuses da Santíssima Trindade. Um pagão, isso é que era Kenneth Reagan. Era um Caifás do século XX e até mesmo tinha profecias de morte, como Caifás. Então, segundo Kenneth Reagan, Deus disse para ele, Kenneth, aquele, no caso seria o irmão Branham, que está na frente do ministério da cura como profeta. Aqui você vê a primeira contradição. Não sei por que eles acham estranho a gente crer que o irmão Branham é profeta. Se Deus disse para Kenneth Reagan que aquele que estava no movimento da cura, na frente do movimento da cura, era profeta. Se eles acham que a profecia era de Deus, era verdadeira, por que não creem nela? Ela está dizendo que o irmão Branham era profeta. Ele dará um passo em falso e Satanás destruirá sua vida. Outra contradição é que dará está no futuro. Então, a profecia não está dizendo que o irmão Branham estava cometendo alguma coisa errada. Está dizendo que ele ia cometer uma coisa errada no futuro. Ora, a profecia saiu em 1964, apenas um ano antes da morte do irmão Branham. E a profecia não está dizendo que Branham estava fazendo alguma coisa errada. A profecia está dizendo que ele ia fazer no futuro. Você captou? Não está dizendo que ele está dando um passo em falso. Está dizendo ele dará um passo em falso. Não é tudo que ele está fazendo que está errado, mas ele dará um passo em falso. Alguma coisa que ele vai fazer que não vai agradar a Deus. Em outras palavras, ele não está errado por causa que as pessoas creem que ele é Elias. Eu digo as pessoas porque ele nunca diz que é Elias. Ele diz que Cristo é o Elias deste dia. Os opositores é que inventaram essa mentira que o irmão Branham dizia que era Elias. Então a profecia está dizendo não que ele estava dando um passo em falso, mas que ele dará no futuro um passo em falso. Só para mostrar para vocês, se eles não sabem interpretar a própria profecia deles, quanto mais a mensagem do irmão Branham, quanto mais a palavra de Deus. E a prova é que nenhum deles são batizados em nome de Jesus Cristo. Nunca viram o batismo em nome de Jesus Cristo na Bíblia. Já viram tanta coisa de errado no irmão Branham e não consegue ver Atos 2:38. Bom, ele dará um passo em falso, Satanás tirará a sua vida, destruirá a sua vida, mas o seu espírito será salvo. Mais uma contradição aqui é que eles dizem que o irmão Branham está no inferno, depois eles dizem que creem que essa profecia do Kenneth Reagan é verdadeiro, mas a profecia diz que o irmão Branham iria ser salvo.
Bom, a tal profecia está no livro do Kenneth Hagin, intitulado Ele Deu Dons aos Homens. Essa profecia também é relatada em um livro de Frida Lindsay, esposa do irmão Lindsay, intitulado Meu Secreto Diário. Ela diz que o Kenneth Hagin veio até o marido dela com essa profecia. Grandes coisas. Eles acham que as palavras da Frida Lindsay valem mais do que a Bíblia, mais do que a palavra de Deus. Frida Lindsay era uma denominacional, rapaz. Denominacionais não gostam do irmão Branham, mesmo o marido dela tendo sido amigo do irmão Branham. Mas eles querem que você pense assim, mas a Frida Lindsay, ela era mulher do Lindsay. E o Lindsay era amigo do irmão Branham. E o Lindsay foi quem escreveu aqueles livros dizendo o irmão Branham é um homem enviado de Deus, que disse que o irmão Branham era profeta. Lá o irmão Lindsay fala até da visitação do anjo lá no Rio Ohio em 1933. E olha o que o Lindsay diz aqui na página 6 do livro Um Homem Enviado de Deus. Olhando para o início dessa visitação, podemos apontar para 7 de maio de 1946, quando o anjo do Senhor, falando com William Branham, em pessoa ou pessoalmente, disse a ele que se ele se mantesse fiel, este movimento espiritual balançaria o mundo, como nós sabemos que balançou, né, irmão Lindsay? Agora você está vendo aí por que eles usam a esposa do irmão Lindsay. A esposa do Lindsay escreveu um livro, ela falou tal coisa, ela falou que ele falou tal coisa do irmão Branham. A resposta está aqui. A raiva dos opositores é este livro, Um Homem Enviado de Deus, escrito por Gordon Lindsay. Por que eles têm raiva deste livro? Porque tudo que eles falam, se ele disser Gordon Lindsay viajou para Jeffersonville e falou para o irmão Branham parar de pregar, que ele não tinha chamado. Quando eles falam isso, que você vai ler o livro do próprio Gordon Lindsay, Lindsay está dizendo outra coisa. Está dizendo que um anjo apareceu para William Branham. Está dizendo que William Branham é um homem enviado de Deus. E isso é só a ponta do iceberg. Eu só estou lendo aqui um parágrafo da página 6 do livro de Gordon Lindsay. Então, é por isso que eles usam a esposa dele. Ela já está morta mesmo, não pode mais falar nada. E, além do tudo, ela era denominacional. Ela não cria no irmão Branham. Talvez ela não falasse nada na amizade do irmão Branham com o marido dela, mas ela defendia a ala dela. Ela cria em mulher pregadora, em todas essas coisas que as denominações defendem. O que mais se pode esperar de uma mulher do movimento denominacional, de uma mulher que não gostava do jeito que o irmão Branham pregava contra a autoridade feminina, contra essas coisas, mulher pregadora e tudo mais? O que mais se pode esperar? Se uma mulher que não aceitou a mensagem, ela vai aceitar os ensinamentos do irmão Branham sem ela ser da mensagem? O que se pode esperar de Kenneth Hagin? Ele nunca quis se batizar no nome de Jesus Cristo. Era um denominacional, velho defensor da Santíssima Trindade. Só quem viu que o irmão Branham era um homem enviado de Deus, que um anjo apareceu para ele em 1946, foi o irmão Lindsay. E ele colocou isso em suas obras. Então esses opositores, eles se aproveitam de pessoas mortas. Pessoas que não estão mais neste mundo, que não podem se defender, só isso. E o alvo deles, na irmã Frida Lindsay, a esposa do Lindsay, é exatamente porque estão queimando de raiva com os livros que Lindsay deixou. A obra de um homem fala o que ele cria. Os homens que escreveram suas obras expressaram em suas obras o que eles criam. O que Platão escreveu, o que Sócrates escreveu, aquilo foram coisas que estavam dentro deles, eles expressaram em seus livros, em suas obras, em suas escritas. Então você não pode deixar de crer nas obras que os homens deixaram, que eles expressaram, o que eles criam, e acreditar em conversas tipo, mas ele disse para a esposa dele. Dizem que ele falou para a esposa dele. Um primo dele falou que lá na feira ele disse diferente. Não, você tem que ficar com a obra daquele homem, com o que ele expressou. A mesma coisa estão fazendo com o irmão Branham. O irmão Branham nunca disse na mensagem que o Billy Paul ia estar vivo quando Los Angeles afundasse.
É o povo que diz que quando ele estava andando lá no centro de Los Angeles, ele estava andando lá no mercado, atrás de comprar 1 quilo de carne, e ele falou isso. Mas isso não está nas obras do irmão Branham, naquilo que ele expressou, no seu trabalho, nas suas escritas. Isso não está ali. Então, tudo o que eles dizem, porque dizem que o Lindsay falou para o Kenneth Hagin, dizem que o Lindsay falou para a esposa dele. Isso são apenas conjecturas. Você quer saber mesmo o que Lindsay falou sobre William Branham? Leia as obras de Lindsay. Leia o livro Um Homem Enviado de Deus. Leia a revista da Voz da Cura, intitulada William Branham Como Eu Conheci, escrito por Lindsay. Aí você vai saber realmente do que Lindsay acreditava a respeito do irmão Branham.